Quando pensamos em crime e punição no período medieval, muitas vezes pensamos em um sistema caótico de julgamento e punições brutais que parecem desproporcionais à gravidade do crime. Na Europa medieval, a lei e a ordem eram rigorosas. Presumia-se que as pessoas só se comportariam bem se temessem a penalidade de quebrar a lei. Havia um patíbulo nos arredores da maioria das cidades no Reino Unido. Ali, criminosos enforcados tinham seus corpos deixados apodrecendo por semanas, como alerta sobre as consequências de violar a lei. No entanto, isso obviamente não era o grande dissuasor que o estabelecimento esperava que fosse. Em apenas um ano, a cidade do norte de Lincoln teve 114 assassinatos, 89 roubos com violência e 65 ferimentos. Considerando que Lincoln tinha uma população de apenas 7.000 pessoas em 1202, esses números parecem bastante altos. E quando você também considera que apenas 2 pessoas foram executadas por esses crimes, parece que muitos medievais estavam se safando de seus delitos. Vamos retroceder no tempo e observar a vida de um criminoso na Idade Média. Bem-vindo à loucura medieval! Blasfêmia. Na Europa medieval, a Igreja Católica era uma força dominante, e muitos países mantinham a ordem impondo leis religiosas ou canônicas ao povo, além daquelas decididas pelo monarca. Recusar-se a reconhecer Deus ou oferecer quaisquer ideias não sancionadas pela Igreja era considerado blasfêmia. O frade dominicano e filósofo Tomás de Aquino considerava surpreendentemente a blasfêmia, cito, um pecado mais grave do que o assassinato, porque era direcionado contra Deus em vez de contra o próximo. Essa perspectiva também era vista como verdade pelos líderes islâmicos medievais. No Kuwait, a punição era tão brutal quanto possível, com apedrejamento, queima na fogueira, ou ter a cabeça esmagada por um elefante sendo a penalidade padrão. Em toda a Europa medieval, havia muitas punições terríveis para a ofensa, incluindo estrangulamento na Espanha, mutilação na Alemanha e açoitamento ou marcação a ferro no Reino Unido. Infelizmente, era muito fácil cometer o pecado da blasfêmia. Um simples erro na presença da pessoa errada poderia tornar alguém um criminoso involuntário rapidamente. Assassinato. Por que a Idade Média na Europa foi tão violenta é frequentemente debatido. Historiadores argumentam que quase todos haviam testemunhado um assassinato ou conheciam alguém que havia sido morto. Afirma-se que em Oxford, ou Reino Unido dos medievais, você tinha mais chances de ser assassinado do que morrer por acidente. Fugir da cena do crime após um assassinato era bastante fácil. Havia grandes áreas de florestas e campos entre os assentamentos urbanos na Europa medieval, dando ao perpetrador a oportunidade perfeita de fugir da cena, e as chances de ser pego eram pequenas. A aplicação da lei era praticamente inexistente, embora alguns estados-cidade italianos tivessem a sorte de ter policiais assalariados. Roubo. Os medievais roubavam por muitos motivos, assim como as pessoas fazem hoje. O roubo provavelmente foi um dos crimes mais comuns cometidos durante a Idade Média. Como os assassinos, o ladrão medieval podia escapar facilmente despercebido. Como os crimes eram percebidos e a severidade da punição dada pareciam depender de onde o delito era cometido. Em 1353, na aldeia de Miguel, sul da França, uma mulher estava lavando suas roupas no riacho local. Ao voltar para pegar seus itens no varal, descobriu que seu manto tinha sido furtado. Um jovem de 15 anos foi preso pelo crime alguns dias depois. Ele foi considerado culpado pelo roubo em tribunal e foi banido da aldeia por 3 meses. Em 1417, Edmund H. em Reino Unido, Chappell do distrito de Finsbury foi indiciado pelo roubo de um cavalo, 4 rolos de tecido e alguns outros bens. Ele foi considerado culpado por um júri e condenado à forca. Os crimes são bastante semelhantes, mas as punições são mundos à parte. Parece que havia grandes variações nas penalidades que eram adequadas conforme a localização. Em 1321, a família Warrant estava causando transtornos na vila rural de Saulo, em Norfolk, Reino Unido. Primeiramente, os 3 irmãos, Margaery, Matilde e Ricardo, foram acusados de roubo de mercadorias. Eles conseguiram evitar a punição junto com outra irmã que foi acusada de roubo mais tarde no mesmo ano. Contudo, o 5º membro da família, João, foi acusado de roubar roupas e bens, totalizando 8 shillings de um vizinho. Em uma época em que o trabalhador médio ganhava 3 centavos por dia,
8 shillings valiam, em média, um salário mensal. Parece que os Warrens estavam ganhando uma vida considerável com suas atividades ilegais. Infelizmente, roubar qualquer coisa que valesse mais de 12 centavos era visto como um crime grave e João foi enforcado. Apesar do destino de seu parente, os Warrens enfrentaram problemas legais novamente em 1325. Desta vez, todos os 4 irmãos estavam atrás das grades aguardando julgamento por roubar tecido no valor de 60 shillings, e o carcereiro foi especificamente instruído a infligir-lhes fort et dure, ou tratamento forte e duro, que provavelmente significava alguma forma de tortura. Juntos novamente, eles evitaram a condenação diante de um júri. No próximo ano, eles continuaram. Em fevereiro, a família foi indiciada pelo roubo de 32 panos, e em agosto, as 2 irmãs foram acusadas de roubar mais 40 shillings de valor. Foram absolvidos nas 2 vezes. Não há como saber quantos outros crimes a família cometeu, ou como eles continuavam se safando quando eram levados a tribunal. Podemos apenas supor que eles ou desistiram de sua vida de crime, ou nunca foram pegos novamente, porque desapareceram nas brumas da obscuridade medieval. É surpreendente que a família nunca tenha sido realmente condenada por qualquer crime, especialmente quando consideramos que a culpa de um suspeito em julgamento na Idade Média geralmente dependia da reputação e caráter do prisioneiro, ao invés de evidências. Os julgamentos eram assuntos muito rápidos, sem o longo questionamento de testemunhas e deliberações prolongadas que vemos hoje. Em 1249, comerciantes de Brabante, Bélgica, relataram ao rei Henrique III que foram roubados durante negócios em Hampshire. Hampshire era um lugar movimentado e próspero, sendo a casa do porto de Southampton e do palácio de Winchester. Os suspeitos foram pegos, julgados, mas absolvidos. Contudo, os comerciantes persistiram em sua reclamação. O rei Henrique, instruído por conselheiros, descontentou-se ao saber que ataques a viajantes eram frequentes em Hampshire, e havia uma conspiração para esconder o crime dos juízes, que envolvia jurados que eram, na verdade, cúmplices dos ladrões. Parece que a corrupção era um grande problema, e muitas gangues tinham ligações com os ricos e poderosos, incluindo cavaleiros e membros da nobreza. A desonestidade ia até o topo. Em 1350, Sir William Thorpe, o chefe de justiça do Banco do Rei, foi preso por aceitar subornos. Talvez seja por isso que as formigas de guerra nunca foram condenadas, e porque júri após júri as considerou inocentes, apesar de seu histórico anterior e má reputação. Eles possivelmente estavam em uma conspiração, partilhando o dinheiro roubado com os jurados que determinavam seu futuro. Se fosse um criminoso condenado, você poderia buscar santuário em uma igreja. Na Europa medieval, os crimes mais comuns pelos quais um fugitivo buscaria santuário eram roubo e assassinato. Uma vez que o fora da lei entrava numa igreja ou catedral, estava seguro, já que seus perseguidores eram legalmente impedidos de entrar. O criminoso até poderia levar um arco e flecha, ou qualquer outra arma, para a igreja para atacar seus perseguidores pelas janelas. A esperança era que, uma vez seguro dentro, um acordo com a parte lesada fosse alcançado e o infrator recebesse passagem segura para sair. Ao contrário da maioria das igrejas europeias, onde uma pessoa só poderia ficar em santuário por 40 dias para os ingleses, não havia limite. No século XII, na Reino Unido, quem reivindicava santuário precisava exilar-se permanentemente e só podia voltar com um perdão real. Santuário seguido de exílio era melhor do que ir para a prisão. A comida dentro da prisão era ruim e escassa, e a doença era abundante. Não foram muitos que saíram vivos. Havia punições rigorosas para quem infringisse as leis do santuário. Em 1284, Ralph de Aldgate estava passeando com sua amante Alison Bow, quando um ourives chamado Lourenço Duquet a insultou e a chamou de mulher caída. Os 2 homens começaram a brigar, e Ralph ficou gravemente ferido. Temeu que morreria. Lawrence fugiu para a igreja de Santa Maria Le Bow nas proximidades. Ralph sobreviveu, mas Lawrence foi achado pendurado na igreja. Acreditando que ele havia cometido suicídio por causa da culpa, seu corpo foi cortado e jogado em uma vala para apodrecer. Mas uma testemunha apareceu que estava escondida dentro da igreja e viu Alice e um grupo de amigos de Ralph entrarem em Santa Maria e lincharem Lawrence, pendurando-o em uma das mísulas acima de uma janela. Isso foi claramente uma violação das condições de santuário, e os perpetradores foram punidos de acordo.
Alice foi queimada na fogueira, que era o método usual de execução para uma assassina, e seus 15 cúmplices masculinos foram enforcados. Suicídio. O corpo do pobre Lawrence foi tratado com tanto desprezo porque o ato de suicídio também era visto como um crime. Desde o século VI, a Igreja Católica via isso como uma forma de assassinato e negava a uma vítima de suicídio seu rito fúnebre formal. No século XII, esse chamado autoassassinato era visto como um crime no direito civil, bem como no direito religioso na Europa, porque privava um senhor feudal de um de seus bens móveis. A propriedade e os pertences da vítima seriam confiscados para o tesouro do rei em vez de serem dados à família do suicida. Na França do início do século XV, a lei exigia que a casa de uma vítima de suicídio fosse demolida, seus campos queimados e suas florestas derrubadas. Se já não bastasse, o corpo de uma vítima de suicídio, considerado apenas um criminoso, era frequentemente torturado. Alguns seriam enforcados ou arrastados pelas ruas a cavalo, e outros queimados como um aviso da absoluta atrocidade do autoassassinato. Na Reino Unido, um suicida era enterrado na encruzilhada com uma estaca no coração para prender o cadáver ao chão. Estranhamente, acreditava-se que isso impediria o espírito de retornar e causar mais caos. Se a estaca falhasse em prender a alma, então esperava-se que ela se confundisse com a encruzilhada e escolhesse o caminho errado, indo assim perturbar alguma outra vila ou cidade. A quantidade real de comportamento ilegal que ocorreu durante a Idade Média é difícil de calcular, mas como muitos males sociais também foram criminalizados, como jogos de azar, repreensões, vagabundagem, ofensas sexuais e até mesmo bisbilhotice, parece ser um tempo em que tanto a Igreja quanto o Estado estavam tentando ganhar controle social, até mesmo sobre as menores transgressões. Obrigado por ver este episódio de Loucura Medieval. Se você acabou de cometer um crime, por favor, entregue-se na delegacia local e não vá à sua igreja local. Por favor, inscreva-se no canal antes. Saúde!